Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, podcast sobre o que mais importa. E o podcast que fala sobre as versões mais antigas do que mais importa também. E hoje para falar de uma versão muito obscura e que, assim, até a gente que é mega fã do morcego mal conhece, né? A gente trouxe aqui a maior especialista na série dos anos 40 do Batman, nas séries dos anos 40 do Batman, que existe no Brasil e talvez no mundo. Laluna Machado, tudo bom, Laluna? Olá, Carlos, tudo bom? E aí, pessoal? É nóis, vamos falar dessa tortura que é assistir esses negócios. A Laluna fez um estudo sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar, né? E a gente trouxe também outro especialista em desencavar coisas velhas do Batman, nosso amigo diretamente da Caverna do Morcego, Fábio da Luz. Fala, pessoal, tranquilos, boa noite a todos os amigos aqui do podcast, para todos os ouvintes. Estava no corredor ali, o Carlos falou, assistiu a série? Não, então vem pra cá que você vai participar do podcast, tô aqui então daí. Foi bem assim. Mas estamos aí para fazer os comparativos aí com os quadrinhos do que der pra fazer, né? Porque pelo que eu vi, não chega muito perto dos quadrinhos, não. Mas vamos lá. E também o meu co-apresentador, que não pode faltar, André Panceira. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um programa Mansão Wayne, e dessa vez em preto e branco. E este que falou e apresentou todo mundo, o cara que sonha em ter uma roupa tosca igual aquela do Batman, Carlos Vasquez. Oi, JT. Cara, é legal demais aquilo, velho. Eu fiquei a série inteira assistindo pensando, eu preciso fazer um cosplay desse Batman um dia. É muito estilo. Achei o Batman mais estiloso. Se deixar cair a capa, então fica melhor ainda. Porra, cara, no meio da luta... Cara, não, pera aí. A gente tava vendo, de repente a gente... cadê a capa dele? A gente viu o Batman tava sem capa. Aí quando pisca pra outro ângulo, ele já tava com a capa de novo, foda-se. A gente até tem voltou vários a erros de sequência, assim, porque eles não tinham dinheiro pra regravar o negócio, cara. E você que gosta do Batman, da DC e é apaixonado por todo o universo nerd, temos uma novidade. Você ouvinte deste podcast tem 10% de desconto em qualquer vestuário da DC Comics no quiosque da Piticas no Raposo Shopping de São Paulo. Lá você encontra produtos 100% licenciados como camisetas, blusas, copos, canecas e Funkos, já que a Piticas é a distribuidora oficial de Funkos no Brasil. Agora, se você, que é nosso ouvinte do podcast Mansão Wayne, estiver passeando pelo shopping e está querendo renovar seu armário com roupas nerds, basta você se apresentar no quiosque como um ouvinte do podcast Mansão Wayne e dizer o código BATERAPOSO40 para garantir um desconto de 10% em qualquer vestuário da DC Comics. O código é válido até o dia 11 de agosto de 2019. A cada programa, um código novo será gerado para vocês usufruírem. Então, aproveitem esse desconto. A Piticas Raposo fica localizada no Raposo Shopping, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 14,5, Jardim Boa Vista, São Paulo capital, ficando no piso São Paulo do shopping. Então é isso, vão lá, visitem a Piticas do Shopping Raposo e bora voltar pro programa. Então vamos começar do começo, então. Laluna, Oi. Como surgiu a ideia de fazer uma série dessas? Então, nessa época, né, a série é de 1943, a primeira, na verdade. E nessa época era bem comum esse tipo de material, né? Antes dele já tinha tido do Shazam, do Buck, não do Buck do Capitão América, mas do Buck Rogers, né, do Flash Gordon e tal. Era bem comum ter, porque era uma das poucas mídias que a massa poderia consumir. E era extremamente barato, né? Você pagava 10 centavos de dólar, e aí você assistia um seriado desse, um desenho da Disney, um filme, vários informes de guerra, né? E saía de lá, tipo, loucão, alucinado com aquelas coisas bizarras que aconteciam. E geralmente eram em galpões gigantescos que eles colocavam do lado de fábricas. Então, o proletário já saía
e já entrava nos Nickelodeon, que eles chamavam, e desanuviava, né, de todo o seu contexto. Ele estava saindo de uma crise econômica mundial, né, os Estados Unidos tinham 2 anos que tinham entrado efetivamente na Segunda Guerra Mundial, então era uma coisa meio que comum, né, e seria simples, na verdade, botar o Batman num seriado desse, porque realmente eles não tinham muito recurso, e vamos dizer que nas histórias dessa época o Batman não precisava de muito recurso para fazer, né? Hoje a gente tem um cinema de altíssima qualidade e tal, que retrata bem algumas coisas, mas, por exemplo, como é que ia fazer o Superman voar em 1943? Para a história do cinema é impossível, né? Tanto que o seriado do Superman depois, que ele teve no final dos anos 40, as cenas que ele tá voando corta para uma animação, porque realmente não tinha como fazer isso, né? E mesmo sem esse tipo de coisa, as cenas de lutas do Batman são extremamente bizarras, né? Os efeitos são bizarros demais. Ele realmente sobe numa corda, né? Ele fica lá quase o episódio inteiro subindo uma corda e você vê a porra do ator esbaforido. Que ele tem que terminar aquela merda porque não tem como regravar, entendeu? E ele tem que subir aquele caralho. Então, tipo, tem muita coisa bizarra ali. Muitas curiosidades que nós vamos falar nesse programa. Eu vou confessar que o que eu mais rachava o bico eram os pulinhos do Robin. Nossa. Puta, era demais, cara. E era aceleradinho, né? Tipo, de repente vinha o Robin aceleradinho e pulava. Parecia uma pedra, sei lá, que parecia uma tábua que tava caindo em cima da galera. Eles aceleravam essas cenas, né, depois que terminava de gravar e tal, na edição, porque não dava tempo, realmente, de passar o episódio inteiro, vamos dizer assim, quando eles gravavam, né? Então eles faziam uma edição e aceleravam essas coisas assim, e também até para manter uma certa tensão no público, sabe? Mas é muito, muito tosco ver o Robin dando aquela corridinha com as pernas super cabeludas. Né? Eu falo, cara, esse cara tá usando essa cueca com essas pernas tudo cabeludas, assim, E ele tinha uma bizarro. cabeça esquisita, o Robin, cara, a cabeça dele parecia uma lâmpada, não sei o que, cara, acho que eles pegaram um cara com um porte físico esquisito pra fingir que é uma criança, não sei, é muito Então, estranho. aquele ator, ele, agora tá me falando o nome dele, eu lembro do nome do Batman mesmo, que é o Leslie Wilson. O ator que fez o Robin, ele tinha uma espécie de doença genética que ele não envelhecia, cara. Eita! Então, tipo assim, ele ficou com aquele porte parecendo uma criança que desenvolveu um pouco, entendeu? Então foi isso. Então por isso que ele, pra mim ele parecia muito esquisito. É, desse jeito mesmo. Ele é tipo o Benjamin Button, o cara. Caralho! E aí, é isso, né? Coisas que só com leitura que vai descobrindo e fuçando as coisas mesmo. É o Douglas Croft, o nome do autor. Isso mesmo. Então, uma coisa que eu achei engraçada também na série aqui é aqueles momentos onde eles usam bonecos, assim, pra representar alguns atores, assim. Quando o autor tá desmaiado. Ou quando o Batman mesmo, ele é jogado de algum lugar, assim, o boneco se espatifa, assim, sabe? Cara, tem uma cena desse negócio que o Batman é jogado de um prédio. E aí, tipo, eles colocam o efeito. Tem até um GIF disso, cara. Eu uso nas minhas palestras o GIF, é sensacional. Ele tá caindo e o episódio termina ele caindo. É o primeiro, eu acho. É o primeiro. Aquela chamadona e tal, e o outro começa com ele caindo. Caralho, meu. As pessoas esperaram uma semana pra ver isso, que era um episódio por cima. Esse cara caindo aí, tipo, tem várias bizarrices. Ele se salva de um acidente de trem, ele se salva o avião cai, ele tá dentro do avião e ele sai ileso. Como? Sabe? Sim, é verdade. Então... Eles explicam ou não? Foda-se, ele só saiu ileso. Não, foda-se. Só saiu. Porque assim, que é legal, né? O dele caindo do prédio tem uma explicação que é ridícula, né? Porque ele mostra ele caindo do prédio e fala assim, nossa, eu até tava assistindo com o André e falei, pô, vamos ver mais um porque eu quero ver como que ele se salva disso, né? Tipo, eles realmente, uma série dos anos 40, conseguiu me prender no cliffhanger. Aí ele, tipo, depois de estar caindo meia hora lá, ele cai em cima de uma daquelas tábuas de pintores que estavam arrumando o prédio. Em pé. Em pé, e foda-se. Ele entra pela janela, sei lá o que ele faz. E ele tava caindo deitado mesmo, tá ligado? É. O melhor é uma outra cena que ele tá assim no prédio, ele vai invadir lá,
aí ele dá uma bica na janela. Aí na cena seguinte, ele invadiu com o corpo inteiro. É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas tem o seu charme, cara. Eu vou te falar que eu vou querer assistir o resto ainda. Que eu consegui assistir só alguns pra gravar hoje. Os erros de sequência, assim, são bem comuns, né? Bem comuns e, tipo assim, tem coisas que eu só vi mesmo pelo fato da insistência de assistir, né? Porque a monografia foi sobre o seriado. Então, cada episódio eu assisti, na época, né, umas 14 vezes, por aí. Nossa. Porque não tinha bibliografia falando sobre o seriado. Eu achei muito pouco na época. O máximo que tinha, assim, era o quê? 1 parágrafo, 2 no Super Deuses do Grant Morrison, sabe? E coisas em inglês também, mas eram muito rasos as informações. E aí, a insistência mesmo foi que eu fui reparando nas coisas. Tem sequência de cena que ele aparece sem luva do nada e o ator tá com a aliança dele de casado, né? E depois ele aparece com a luva de novo. Cai um cigarro do Cine de Utilidades também do nada. O caralho, meu. Né? Então esse tipo de coisa assim, o que eu achei assim extremamente bizarro mesmo, de que a gente tá acostumado, principalmente aquele negócio do Adam West descer naquela porra daquele cano e já ficar arrumado, é ele carregar a roupa numa mala, cara. É verdade. E ainda pede pro Alfred subir o capô do carro ali, né? Imagina o cara de meia idade, trocando de roupa dentro de um carro, um Cadillac comum, assim, da época, tipo a máfia, até a topa nos Estados Unidos, todo mundo em pânico, tá um cara com a criança trocando de roupa num beco. Nossa, faz muito sentido isso. Nossa, ó. E tem eu não lembro qual, se foi no segundo ou no terceiro episódio. Cara, eu lembro que eu tava o cara ficou assim, nossa, mano, que filho da puta. Tá o Alfred lá, tipo, lendo jornal, não sei o que, uma revista. Aí eles vão lá, pegam aquela máquina que destrói a parede, aquela máquina, aquela arma. Isso, aí vão lá, destrói o vaso. O Alfred toma mó susto, tipo, pô, coitado, é um velho, ele poderia ter morrido, tendo infarto, tá ligado? E eles Nossa, eles são muito filho da puta com o Alfred. E deixa eu te perguntar uma coisa, Luna, você deve ter assistido isso com uma qualidade melhor, porque eu assisti aqueles no YouTube, legendado em português, que eles colocam até dentro de uma imagem de uma TV, imagino que deve ser treta de direito autoral, sei lá. E a voz de todos eles era meio aguda, era meio... Todas iguais. Isso daí... Todas as versões são assim? Ou isso daí é que a versão que eu peguei tá toda cagada? Então, cara, foi produzido pela Columbia na época, né? Tipo, com um orçamento bem tenso, entre $2,50 a $3,50 por semana. Nossa. Né? Então, a questão de áudio, esquece, sabe? Era tipo a mais precária possível. Foi a primeira vez que a Batcaverna apareceu, né? Realmente foi legitimada com aquilo ali. Eles fizeram um pouquinho de investimento na Batcaverna, botando os morcegos de borracha e já foi os $3, né? Mas aí, assim, com o decorrer do tempo, ela foi reexibida nos cinemas nos Estados Unidos em 65. E muitas universidades começaram a exibir também. Só que a qualidade ainda permanecia muito bichada. Até o momento que a Sony comprou a Columbia, né? Aí eles deram uma certa remasterizada no material. Só que são 15 episódios e vamos dizer que 85% do discurso que tem ali é xenofóbico em relação aos japoneses e a Sony é uma empresa asiática, né? Então isso é um grande problema. Então quando a Sony resolveu reexibir os episódios nos anos 80, eles tentaram cortar as maiores cenas assim, de xenofobia. Então só exibiram 3 episódios. É isso que eu ia falar, quanto que sobrou, porque tudo era xenofóbico ali. Né? E aí, hoje há um tratamento, porque a Sony deu, mas ela já caiu em uso público já, tanto que você acha box pela Classic Line, que é a empresa que pega esse tipo de material, que também tem os seriados dos anos 70, do Hulk, do Capitão América, da Mulher Maravilha. Então você acha em DVD com qualidade melhor. Eu peguei esse imagem box de som.
São os que eu tenho aqui também. O que eu ia falar até, que vocês até comentaram do Alfred, né? E o Alfred, ele é meio que o alívio cômico dessa primeira série aí, né? Total, né? Tem essa cena da arma aí que eles fazem pra sacanear o Alfred, né? E o Alfred no começo também, nos quadrinhos, ele também era um cara meio engraçadão, assim, tinha todo aquele lance de querer ser detetive e tudo mais, né? Fora o fato que, na verdade, ele era gordão, né? Nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Uhum. Daí acho que foi a série que deu esse aspecto mais parecido com o Alfred que a gente conhece hoje, né? Acho que deve ser isso, né, Lado? A série deixou ele um pouco mais magro, porque também foi a série que deu o primeiro passo da questão do Bruce Wayne entrar na Batcaverna pelo relógio. Então não verdade. tinha como fazer o Alfred entrar no relógio sendo gordo. Porque nos quadrinhos ele até começa a malhar, né, pra emagrecer. E tal. Aí colocaram o ator magro e funcionou, né? Eu achei interessante que o jeito que eles entram e saem do relógio na série é muito diferente do que a gente vê depois, né? Tanto em quadrinhos quanto em outras mídias. Tipo, não é aquele relógio se afastando e abrindo uma porta. Não, eles saem de dentro do relógio mesmo, né? Mesmo, porque não tinha verba pra fazer esse negócio aí, cara. Entendeu? Tanto que o Batmóvel é o mesmo carro do Bruce Wayne, não tem diferença nenhuma. Tem um episódio que eu falei, cara, usaram todo o orçamento dessa merda só nesse efeito que fizeram aqui. Porque o Cadillac, ele é preto. E aí tem um episódio, ele fica branco, cara. Dá um efeitão nele. Nossa, é muito impressionante isso, cara. Caralho, como é que eles fizeram isso, meu? Ele ainda troca a placa do carro, né? Mano, foi o orçamento todo dessa merda só nessa cena. Que não é possível, cara. Pior que dá pra ver o que eles fazem, porque eles pegam o carro preto, aí aparece de repente um carro saindo da sombra. E aí quando ele sai da sombra vai ficando branco. Tipo, dá pra ver que eles colocaram uma sombra e iluminaram forte. E aí quando aparece a cena seguinte tá o carro todo branco. Exatamente. Mas é muito louco, cara. É muito louco aquilo, cara. Aí eles falam, porra, é inesperado. É inesperado, porque você já tá vendo um negócio todo cagado, né? Aí me dá um efeitão daquele, porra, caralho, meu, botei fé. Aí eu falei, então é isso aí, vamos continuar assistindo, porque agora me deu um vigor, mas não. Aí eu me decepcionei também. E a primeira treta, né, que é um pouco antes daquela cena que a gente falou que tacam o Batman em cima do prédio, eu fiquei assim, caralho, velho, tipo, olha essa briga dos caras, tipo, eles tomam um couro, tá ligado? O Batman e o Robin, eles apoiam pra caramba. E os efeitos sonoros são os melhores, cara. Os socos e tal, e os golpes, não sei o que lá. Dá pra entender como a galera dos anos 60 viu essa série e transformou numa parada camp. Sim, claro, meu. E tipo, o cara da Playboy exibia essa merda nas festas dele, meu. Imagina as pessoas na festa da Playboy. Visualiza comigo. A festa da Playboy, todo mundo doidaço de tipo uísque no coco, cocaína, LSD, o caralho, entendeu? Uma ruma de mulher pelada, vendo esse seriado, o Batman levar um couro. Pensa aí, meu. É muito alucinógeno, cara. Entendeu? É um negócio assim que não tem condição, não. Eu falo assim, o povo hoje é louco na internet, imagina esse povo dessa época, se tivesse internet. Pensa aí. Nossa Senhora. É muito sem condição. Mas então a gente pode dizer que essa série, por exemplo, ela é tipo um Batman 66 sem o camp, ou não? Não, porque é um hiato muito grande, né? Um espaçamento de um contexto para o outro muito grande, né? Uhum. A de 43, ela é extremamente específica em alguns pontos, tanto para a questão do cinema em si, que tem fortes influências do expressionismo alemão e o cinema noir, né? Que era o que estava em na época, tanto para o discurso, né, político, social e econômico que é escancarado na série, quanto para a história do Batman em si, né, que tem coisas que entraram ali que ainda não tinham nos quadrinhos e que estão nesses 80 anos, né, ou um pouco menos, né. Então, tem esses três aspectos de importância, mas a série de 60, não pode negar as influências dessa de 43.
depois. Entendi. Entendeu? Mas não chega a ser, vamos dizer, parâmetro, né? Uma coisa que é equivalente à outra, assim. Entendi. Eu acho que a única coisa que a gente pode, falar com certeza é que a gente tem que agradecer a Playboy, porque graças a elas que daí surgiu a série dos anos 60. É, verdade. Também. Doideira, né? Tem outra personagem que também é dos quadrinhos, que é a namorada do Bruce Wayne, né? Que é a Linda Page, né? Sim. Uhum. Que acho que é ela, o Alfred, o Bruce e o Dick, acho que são os únicos que são oriundos dos quadrinhos, né? Sim, o Gordon não participa, só da de 49. Eu achei a Linda Page um pouco parecida com a dos quadrinhos, assim, no jeito dela, assim, né? Porque nos quadrinhos ela tem um lance que ela fica meio brava de vez em quando com as playboyzices do Bruce Wayne e tudo mais. Na série eu senti um pouco disso também, né? Eu achei que ficou interessante o personagem também ali. Tem uns diálogos entre o Bruce e o Robin, se ele deve contar pra ela que ele é o Batman, não sei o que lá e tal. E ele dá uma justificativa que era comum, né? Na época, a questão do reservista e tal, que não podia falar pra ela que estava em guerra, que não sei o que lá, que eles tinham que proteger Gotham, que o governo deixou ele lá por causa disso. Tanto que há um episódio que ele recebe correspondência de Washington. Com o nome Batman. O Batman seria um agente do governo, praticamente, né? Nessa série. Sim, ele no seriado ele é legitimado como tal. Ele não tem outro papel pra ele ali, na verdade. Ele até chega a falar uma hora a patente dele, não chega? Sim, ele é um 4S. É a mesma patente do Capitão América, o reservista do tiro de guerra. Mas porque assim, a questão do vilão, que também não tem evidências dele nos quadrinhos, nem antes nem depois, nem em qualquer outra mídia, que é o Dr. Daka, né? Então, aquilo era extremamente comum, ainda mais depois de 1941, com o ataque de Pearl Harbor, né, que o Japão atacou o Havaí e matou mais de 5.000 pessoas com isso. E daí, realmente, os Estados Unidos entrou efetivamente nos... Ele já participava indiretamente da guerra, mas a partir daí, ele entra efetivamente. Então, o Roosevelt, ele caracteriza uma política de esforço de guerra, né? Então, todas as mídias participariam disso de alguma forma. Então, o cinema, como era uma das mídias populares mais consumidas da época, ela não ficaria de fora, e principalmente o Batman, né? Eles realmente precisavam de representantes para aqui. Porque qual era a ideia? Eles não sabiam por quanto tempo a guerra iria perdurar. Então, aquela criança, aquele pré-adolescente que estava vendo aquele seriado, ele estava sendo inundado de um discurso para que ele fosse motivado àquilo, né? Se a guerra durasse mais, ele iria para o front, né? E os Estados Unidos investiu muito nisso, tanto que grandes quadrinistas também foram e participaram diretamente da guerra. O Will Eisner trabalhou muito com propaganda no exército, né? O Jack Kirby, ele foi para o front de guerra mesmo, foi o único que combateu mesmo. O Stan Lee também trabalhou nas campanhas, principalmente de doença venérea, né? A cara do Stan Lee fazer isso. Mas o vilão, ele realmente... Ele é o medo dos Estados Unidos naquele momento, mas é um medo extremamente xenofóbico e preconceituoso. E aí você vê o Batman falando que ele vai matar aquele amarelo, né, aquele demônio japonês, né? Tem toda uma personificação do covil do vilão em relação ao bairro japonês lá que foi abandonado e tal. Aquele Buda no fundo. Né? Falam também dos esforços de guerra. O narrador fala que quando você dá entrada lá para entrar no covil lá dele, que é uma espécie de parque, você paga 10 centavos e 1 centavo vai para o tio Sam. Isso é esforço, né? A entrada do covil é muito bizarra, porque eles entram tipo num trenzinho, daqueles Montanha Encantada. É verdade. Aquelas coisas de parque temático, né? Que você entra e tem tipo atraçõezinhas. Só que é tipo os horrores dos japoneses. Aí um japonês armado, matando gente, torturando e tal. E aí no meio de uma parte lá que tem eles matando alguém, você desce do barquinho e entra numa porta secreta. Que é o covil do cara. Esses frames do japonês, assim, eles passam muito rápido, né? Isso aí, para eu tentar escrever, para ilustrar mais ou menos na monografia como é que isso funciona, eu tive que pegar o livro do historiador, que é o Mark Ferro, que fala sobre história e cinema. Que ele diz que o cinema nos diz
mais com cenários e ambientações e características simbólicas que o diretor, o roteirista coloca, do que com o discurso em si, em algumas coisas, né? Então, quando esses são 3 frames de ambientações diferentes, um são os japoneses escravizando a pessoa, que ele está com uma estaca cavando no chão, né? Outra é uma mulher branca, que está com vestimenta de classe média para classe média alta, e o outro é um general preso numa gaiola, todos eles sendo submetidos a japoneses armados e fardados. Então, na minha concepção, quando eu cheguei nesse ponto assim, de interpretação usando o Marc Ferro, é que eu reparei que nenhum subjugado estadunidense era negro também. Todos são brancos, porque também o negro não era caracterizado um cidadão, né? Não era caracterizado gente. Sim, então, por tal, ele nem oprimido seria, né? Que ele é considerado lixo, né? Então, até nesse tipo de coisa, você vê um discurso enraizado da própria cultura estadunidense, independente de conflitos externos, né? Isso é uma cena que passa muito rápido. Eu tive que, pausar várias vezes para entender mais ou menos o que o diretor estava querendo dizer com aquilo. E até chegar no covil, quando dá um close no Dr. Daka, você vê claramente uma porra de um esparadrapo puxando o olho dele e uma maquiagem em cima. E é muito bizarro, cara. É muito bizarro. E o estereótipo que eles colocam no japonês parece um mafioso italiano. Ele não parece um japonês. Ele parece um mafioso italiano com aquele bigodinho e tudo. Sai com o olho puxado e com a sobrancelha reta pra cima. O Lewis Carroll, Jay Carroll, que foi o ator que fez o Dr. Daka, ele não tinha descendência alguma japonesa. Fica bem claro. Claro, né? Ele era realmente estadunidense e tal. Só que depois do papel ele teve vários problemas também para continuar a carreira dele por causa do papel em si, né? Porque ele fez o inimigo, né? Então ele não conseguia ter tantos papéis, mas por causa desse trabalho. Então vamos dizer que o Batman fudeu a vida do cara, literalmente, né? E foi isso, cara. Mas isso era até comum, na verdade. O Roosevelt também, ele pegou os nipo-americanos, né, que são chamados os descendentes de japoneses nos Estados Unidos. Ele fez exatamente como Hitler fez com os judeus. Isso é que é a ironia do negócio, né? Ele pegou todos os nipo-americanos, confiscou todos os bens dele, por isso que aquele bairro ali tá deserto, falando exatamente disso. Confiscou todos os bens dos japoneses, descendentes ou não, e a maioria deles, 82%, não tinham contato algum com parentes ou não no Japão. E mesmo assim ele colocou em torno de 3 mil japoneses em uma espécie de campos de relocação, entre aspas. Porque eu também não achei documentação nenhuma falando de como eram tratadas essas pessoas ali, né? Se elas foram tratadas de algum jeito. E os Estados Unidos sempre usam eufemismo para esse tipo de coisa, né? Possivelmente elas devem ter sido extremamente maltratadas e torturadas. Agora estão rolando polêmicas, né? De campos de, como que eles falam? De isolamento, não sei, que é dos imigrantes mexicanos lá. Exatamente. Então, no seriado também nos mostra isso, né? Que aquele bairro que tá o covil do vilão, abandonado e tudo mais, e o narrador fala que é a pequena Tóquio, né, e tal. Cidade abandonada, que não sei o que lá, é por causa disso, que já tinha saído a emenda do Roosevelt já. E eles falam bastante disso, né? Dos japoneses terem sido proibidos e tal. Eles falam com todas as letras. É bem Sim, falam com todas as letras. É muito escancarado, né? O discurso do Dr. Daka também reafirma o medo, entre aspas, né? Que eu nunca acho que é um medo dos Estados Unidos, né? Eu acho que é mais ou menos um discurso de terror para a população, assim, sabe? Para a população entrar em pânico e ela apoiar as coisas, sabe? E é interessante ver... Tipo, a parada que você falou de não ter negros, a coisa deles falarem sobre a proibição dos japoneses, é interessante ver porque a gente está acostumado a ver essa época sendo retratada no cinema como algo histórico, né? Algo que é hoje em dia, ou algo desde os anos 70 para hoje, assim, sendo retratado como uma coisa histórica. Aí a gente está vendo uma coisa na época em que estava acontecendo. Então o narrador trata com normalidade alguns assuntos que pra gente hoje são bizarros, são coisas de um passado sombrio dos Estados Unidos. É porque assim, na história, quando a gente estuda cinema ou quadrinhos ou qualquer outra coisa assim, quando um quadrinho
ou um filme, ele quer representar algum contexto histórico, vai dizer muito mais do contexto em que aquilo está sendo produzido do que ele quer ser retratado, né? Eu vi muito isso em Gotham 1889, né? Que quer tratar entre aspas, uma pseudo-Londres que coloca Gotham e tudo mais, e tem várias características de lendas e tudo mais. Então quer dizer muito mais de quem fez aquilo do que aquele contexto em si. Então quando a gente pega filmes, sei lá, como Pearl Harbor, como Até o Último Homem, né, do Mel Gibson, que falam do conflito de guerra sobre o olhar estadunidense, a gente está vendo um discurso de um vencedor, né? Quando a gente olha para o seriado de 1943, a gente está vendo eles no meio do furdunço, né? Exatamente o que você falou, no meio do conflito em si. Então, eles têm que fazer aquilo para que aquele discurso seja efetivado imediatamente, né? Para que aquilo surta efeito imediatamente. O moleque, ele tem que sair do cinema doido para tirar a moedinha dele do bolso para ajudar o tio Sam a pôr uma bala na arma de cada soldado que está no fronte. E isso é dito pelo Batman abertamente, né? Ele fala que os compatriotas e tal, que ele é um patriota, que precisa ser ajudado, um representante dos jovens, que não sei o que lá e tal. E até o discurso do Dr. Daka é essa questão do terror mesmo, né? De, eu sou um representante do sol nascente, representante do imperador Hirohito, que vinha aqui para salvar essa nação da escravidão. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que vai infligir uma escravidão ao estadunidense quando ele faz aquela questão da máquina de lavagem cerebral, né? Então, é um discurso dúbio. Ele fala uma coisa, mas ele age de uma forma diferente, né? A questão da arma de átomos, de destruição de átomos, aquilo ali já é um prelúdio das intenções dos Estados Unidos em relação a armamento atômico, realmente, né? Tanto que as duas bombas caíram em território japonês. Então, quando você analisa isso de uma forma até sóbria em relação a isso, você pensa assim, se eles estão colocando isso num seriado que a massa está assistindo 2 anos antes deles utilizarem esse tipo de armamento, é sinal que eles realmente estavam moldando a população para aceitar aquilo. Então eles colocam essa arma na mão do inimigo para se justificar como defesa. Por isso que o Capitão América usa um escudo, ele não usa uma arma diretamente. Ele é colocado realmente como um soldado que está se defendendo, né? Mas não importa se ele joga a porra do escudo lá na casa do caralho e arranca a cabeça de 3 mil negros, né? O escudo, ele jogou do escudo para se defender. Então, exatamente, né? Então, naquele momento ali, aquele tipo de representação, ela tinha que surtir efeito rápido, né? Porque assim, e eles também um efeito rápido e um efeito, entre aspas, permanente. Por quê? Porque é um seriado de 15 episódios, um episódio passado por semana, então eram 15 semanas das pessoas se alimentando daquela ideologia, né? Se fosse uma coisa para ser, vamos dizer, efêmera, eles teriam feito um filme, passava lá uma vez, a pessoa assistia uma vez, ficava algumas semanas, e era isso, não. Mas é um discurso que batia ali toda semana, né? Além da aventura do Batman em si, a pessoa que estava indo assistir aquilo, ela também estava comprando um consumo ideológico, né? Sim. E uma coisa, quem financiou essa série, oficialmente? Então, quando houve as questões lá dos esforços de guerra, né, o exército e o governo estadunidense, mesmo passando por uma crise, né, alguns anos antes, eles já tinham poder aquisitivo assim, para financiar certas coisas. Por quê? A guerra na Europa ela já tinha começado há pelo menos 3 anos, vamos dizer. E os Estados Unidos estavam financiando a guerra há 3 anos. Né? Foi o país que mais lucrou com isso. A guerra tirou os Estados Unidos de uma crise econômica. Então, indiretamente, quem financiava era o governo, esse tipo de material, né? Tanto que até na biografia agora do Bill, lá do Diego, do Zambi e do Douglas, isso é retratado com maestria, né? Todo o trabalho que os quadrinistas tiveram para retratar aquilo e tudo mais, mas indiretamente era financiado pelo governo dos Estados Unidos, né? O cinema, a produtora era a Columbia, mas também, por exemplo, não ia passar se você colocasse um discurso diferente daquele, naquele momento. Não ia passar.
até, tipo, animações da Disney. Tem uma animação do Pato Donald que ele tá sonhando que ele tá num campo nazista, que ele tá sendo treinado para ser um soldado nazista. E aquilo passava pras crianças, cara. Ele super aflito, falando Heil Hitler, e ele construindo armas, construindo bomba, aquela coisa toda, e toda aquela adoração por Hitler, o Pato Donald fazendo isso. E o final da animação é ele acordando. E aí, quando ele acorda, que ele vê que ele não é um soldado nazista, que ele não está adorando Hitler, nem Mussolini, nem Orito Rito, que eles deixam claro que são os 3 líderes do eixo, né? Ele acorda, ele vê a Estátua da Liberdade que ele tem, assim, porque todo mundo tem uma Estátua da Liberdade em casa nos Estados Unidos, gente. Todo mundo tem uma estatuazinha lá, né, pintada com a bandeira dos Estados Unidos na janela. E ele começa a beijar a estátua, porque ele acordou e ele está no país dele livre, entendeu? Então tudo, absolutamente tudo nessa época foi direcionado para isso. E claro que tinha financiamento do governo, né? Mas você nunca vai achar isso em documentos oficiais. Essa animação do Pato Donald é tensa pra caramba, hein? É tensa, ela tem no YouTube, cara. Eu uso nas minhas palestras os moleques de 12 anos, assim, eles ficam, o quê? Como assim? Né? Mas é absurdo, né? Pra gente hoje assistir esse tipo de coisa, assim, é absurdo. Muito bom. E eu só vi os primeiros episódios, que apresenta lá o Daka, e eles vão, tipo, estão começando a enfrentar e ainda estão revelando um plano maior. Como quem for assistir essa série hoje em dia vai ser só por uma coisa mais de curiosidade histórica do que pela trama super interessante, conta pra gente, tem uma conclusão essa trama? Ele chega a pegar o Daka? Como que fica isso? Então, cara, tá sempre aquele negócio, né, de sequestra um, sequestra o outro, né, pra atrair o Batman, né, ele consegue fazer isso, o Batman acha o covil dele e é uma armadilha, né, como se nunca acontecesse isso. E aí é uma armadilha, claro, e aí ele consegue prender o Batman, né, prende ele numa cadeirinha lá e tal, e é nesse momento que, não sei, dá uma coceira no vilão, é incontrolável, ele tem que explicar todo o plano diabólico dele, né, para o cara que iria combater o plano dele, né. Então ele começa a dissertar sobre todo o plano maligno dele, sobre as questões da máquina de lavagem cerebral nas pessoas, que tornam elas zumbis, né? Tanto que o primeiro episódio chama o cérebro elétrico, né? Então, toda aquela máquina que deixa as pessoas zumbis, submissas ao poder do Império Japonês e tal, aquela coisa toda. Ele explica tudo, né? E aí o Batman consegue se soltar, e aí que vem a ironia do negócio. Quando você analisa, assim, o discurso, realmente, sabe? Tem aquele fosso com um monte de crocodilos, né? Que é, tipo, típico também, né? No covil dos vilões na época. Que ele ia jogar o Batman lá dentro, só que ele consegue se soltar e com uma bundada, isso, ele usa a bunda pra jogar o vilão no fosso de crocodilos. E é isso que é o final. É assim, ó, um primor, assim, sabe? Então, quando você vê isso, assim, de uma forma... Como historiadora, eu vi isso... Quando eu vi a primeira vez o final, que eu assisti de boaça, assim, eu falei, caralho, meu, tem alguma coisa errada. Eles não iam colocar isso por colocar, pra ser, entre aspas, cômico, né? Ainda mais com todo esse discurso durante os 15 episódios, né? Então, a intenção ali é dizer pra quem tá assistindo que os Estados Unidos ia sim derrotar facilmente o Japão. Nem que seja com a bunda do Batman. Mas ele ia derrotar facilmente o Japão. A bunda, né, de uma bunda atômica. Exatamente. Exatamente. Mas é uma viagem, cara. Assim, quando eu comecei a estudar a série mesmo, eu tinha largado uma pesquisa que já estava praticamente pronta já. Eu estudava Sêneca, o Império Romano, século III a.C. Depois de Cristo. Alguma coisa, não é mais porra nenhuma. Né, estudava esse tipo de coisa, historiadora raiz, né?
E aí, eu achei o seriado por acaso, na verdade. Também fiquei com aquela dúvida que a maioria das pessoas tem de... mas não foi o Adam West que foi o primeiro Batman do cinema, /TV, não sei o que lá e tal. Eu fiquei intrigada também em relação a isso, que eu falei, como assim? E tal. E levei pra casa e assisti de boas. Mas aí quando ele começa todo aquele discurso e tal, e todas as representações, eu falei, não, eu vou ter que estudar isso de outra forma. E virou meu tema de TCC. E deu muito certo, assim, que... um trabalho desgraçado, porque eu não achava fonte para escrever e tal. Mas eu tive que usar outras bases teóricas, como Roger Chartier, que é um teórico francês, para falar de representação. E tem um capítulo só sobre a série, mas eu tive que fazer todo um levantamento da história do Batman. Aí tem um capítulo de quase 40 páginas só para isso. E um sobre o contexto em si e os heróis que antecederam ele, para falar do contexto. Mas a série deu tão certo também na época que eles fizeram a segunda em 1949. E era disso que eu ia perguntar agora. Quanto tempo demorou? Como foi, quem que fez essa segunda? Qual é a ligação da segunda série com a primeira série? Então, tá praticamente nenhum, assim, só a produção em si mesmo, porque realmente 1943 foi um ano, vamos dizer, midiaticamente emblemático pro Batman, né? Porque ele estava em 3 títulos de quadrinhos diferentes e tinha a tirinha dele no jornal, que foi nesse ano que começou, e o seriado. Então a única mídia que faltava ele estar nesse momento era o rádio, né? Então quem estava no rádio era o Superman, né? Então, assim, ele estava tomando conta de quase todos os braços midiáticos, né? Então deu muito certo essas questões. E aí fizeram a de 49 por questões realmente lucrativas, né? Foi a Columbia que fez também nos mesmos moldes, mas trocaram os atores e tal. A história é diferente, só que é o mesmo molde, 15 episódios exibidos semanalmente no cinema, né? E o contexto também é outro. Então, a história, ela, de certa forma, ela também gira em torno desse contexto. Só que ela também tem suas importâncias para a história do Batman em si. Por quê? Foi aí que apareceu o Bat-Sinal a primeira vez também, assim, em outra mídia, assim, né? Além dos quadrinhos. O Gordon também. E há uma alusão, assim, que há traduções que usam o Wizard, ou o Mago, ou o Capuz Vermelho do vilão. Olha que legal, o Capuz Vermelho. Então você vai achar traduções diferentes, sabe? Então também pode ser já os primeiros passos, assim, do Capuz Vermelho. O que faz muito sentido nessa época eles darem esse título a um vilão, porque foi o ano da Revolução Chinesa. Foi o ano que Mao Tse-tung consagrou o comunismo na China e aí deu realmente um passo efetivo para o início da Guerra Fria. Agora o inimigo era o inimigo vermelho, era o comunismo, né? Caramba, nunca tinha relacionado Capuz Vermelho a isso. Mas essa segunda série, ela tem um aprofundamento histórico, assim, grande que nem a primeira, de 43? Ou ela não tá? Não, ela passa por alguns discursos, algumas falas, assim, tal, mas não chega a ser tão escancarado, né? Porque nesse momento, os Estados Unidos não estavam em nenhum conflito direto, né? Então, eram extremamente subliminares, né? Você vê isso no filme do Adam West, quando o Coringa chega lá na ONU, na reunião da ONU, e tem vários líderes, né? E ele começa a transformar um em poeira. Então, quando você repara bem naquilo ali, você vê que o Coringa, ele escolhe uma escala de ódio do povo estadunidense em relação a outros povos. Por exemplo, ele vai lá no inglês, ele vai lá no alemão, no japonês, né? Então, são povos que tiveram algum conflito direto com os Estados Unidos. Entendeu? Então, você vê isso... Até porque vão ser os povos que o americano conhece, né? Exatamente. É verdade. Né? Então, nesse momento de 49, não tem assim da forma tão escancarada, mas você percebe, sim, nuances, né, das coisas. E também, o de 43 era só Batman. O de 49 eles botaram pra Batman e Robin. É verdade. Essa mudança. Porque o vilão, esse Wizard, que acho que até na legenda aqui do DVD eles colocaram como o Mago, ele realmente, assim, não é que nem o primeiro vilão, o Daka lá, que você sabe se vê realmente ali esse contexto histórico, né? Eu senti um pouco mais
mais quadrinho mesmo ali, no sentido mais fabuloso, né? Inclusive a aparência dele me lembrou um pouco só, né? Não tanto, mas o Monge Louco lá das primeiras histórias do Batman lá. Ah, sim. Com o capuz Tanto e que tudo ele não mais. fala muito, o Easy. Fala pouco, né? Ele não fala assim, que isso também é uma questão mais do contexto, né? Eles falam que o comunismo era um inimigo silencioso. Era um inimigo que queria doutrinar pelas beiradas, assim, sabe? Isso é tão atemporal, né, gente? Queria infiltrar, né? Infiltrar as coisas para fazer guerrilhas, né? E tudo mais. Então, ele não fala muito. Então, são características pequenas, assim, que só com algumas observações você consegue realmente perceber. Entendi. Eu tava lembrando porque eu li, na verdade, alguns quadrinhos do Batman 66 e tem um momento lá no quadrinho que eles têm que usar um uniforme diferente por causa que a Batcaverna tá trancada. Acho que alguém levou o busto do Shakespeare embora, sabe? Foi roubado. Aí o Alfred falou, ó, tem uns uniformes antigos, né? Daí eles pegam os uniformes estranhos, assim, que tá costurado o morcego no peito e tudo mais, e o Robin tem, sei lá, uns fios, assim, no meio da roupa dele, assim, né? Pra trançar, assim, trançado o negócio, né? Aí quando eu vi essa série, eu vi que, não, calma aí, esses são os uniformes que a galera usou nesse quadrinho de 66, né? Eu achei parecido isso. E que eu me lembro, eu não sei, eu posso estar enganado também, mas quando eles fizeram os testes pra escolher os atores, né, pra série 66, eu não sei se o Adam West e o Burt Ward usaram esses uniformes dessa série de 49. Eu acho que eu vi alguma coisa desse tipo, assim. Mas quando eu bati o olho assim, eu vi, engraçado, os uniformes antigos aí sendo usados, referenciados no quadrinho também. O uniforme de 43 foi o próprio Lewis Wilson que costurou, ele que fez o ator, né? Ele que fez os detalhes, assim. Tanto que é tão bizarro que em várias cenas a máscara sai do rosto dele, assim, e ele fica consertando a máscara. Na hora que você vê que ele tá ceguinho, que não tá enxergando porra nenhuma, que o buraco do olho saiu do lugar pra ele enxergar e tal, e ele tá lá consertando a máscara que nem um alucinado, assim, sabe? Por isso também, né, a malha, nossa, uma malha assim, ó, que deixou as tetinhas dele, assim, tão bonitinhas, sabe? E o morcego no meio, assim, nossa, ó, tchutchuco, a cueca lá em cima, sabe? Coisa linda, olha, hein? É lindo. Então, parte que ele entra num prédio lá, pela janela, claro que eles nunca usam a porta, entra pela janela lá e tal, e o Robin, ele tá na janela espreitando, assim, cara, e ele faz uma pose, tipo, de modelo, assim, todo jogado. Eu falo, caralho, meu, olha isso. Olha a representação do homem nessa época, olha que delícia, meu Deus, isso, as mulheres ficavam úmidas no cinema. Olha só, uma mão desse e tal. Eu falo, cara, é muito bizarro, muito bizarro. É a reação que hoje em dia normalmente a galera tem com o Chris Hemsworth, né? É verdade. É que nem a mulher que tava atrás de mim assistindo Aquaman. Tava assim. Não parava. A mulher da Nossa, que homem Florida, delicioso. cara. Nossa, ela tava louca, cara, assistindo. Nossa, que uma foda esse dia. Eu escutei o áudio da Neide ontem, agora pra mim tudo é Neide, cara. É Neide, não é Neiva. Eu achei aqui no Google umas imagens que teoricamente são o Adam West testando um uniforme. Eu não sei até onde isso procede ou não, se é montagem, mas é o Adam West com um uniforme muito parecido com o da série dos anos 60, só que com as orelhas mais compridas e com um morcego sem elipse, é um morcego grandão. Eu vou até passar pra vocês verem. Acho que foi isso que o Fábio maior. comentou, né? Só que eu vi um cara falando que é Photoshop, então não sei até onde pode ser isso... então. Pode ter sido. Eu tô mandando aqui pra vocês. A roupa com o morcego maior é da série de 1949. Eles realmente deixaram o morcego maior e demarcaram as asinhas. Você vê que tem uma linhazinha meio branca, assim, pra demarcar as asas.
A de 43 não teve esse trabalho, não. Foi um negócio, parece que eles pegaram uma cartolina lá e cortaram o morcego e colaram no peito do cara lá e foi isso. Assim. E é assim, tá tudo ótimo, entendeu? É isso. E as orelhas com muito enchimento, né? Pra lembrar bem o Batman do Bob Kane, assim, né? O orelhudo, assim, com muito enchimento e tal. E tem cena que as orelhas ficam balançando, cara. É engraçado demais, meu. Eu até comentei com o Carlos no dia. Até comentei com ele no dia que assim, teve uma hora, principalmente quando ele tá na Batcaverna, que o Batman fica branco, né? Aí ele andando, ele fica mais tosco ainda. Eu fiquei assim, caralho, velho. O Batman tá parecendo o Ionoid. Vocês lembram desse jogo? Lembro. Parece um Pegador de pizza. Velho. Isso. E ele sorri pra caralho, né, meu? Nossa, é um verdade. Batman e o Bruce Wayne muito sorridente. É assim, ó, nossa, que alegria, estou em guerra, tá tudo ok aqui e tal, estou aqui batendo nessa galera, caindo de prédio, mas estou feliz, estou sorridente. Sim, ele sorri muito, né? Ele sorri muito. Muito, cara, sorri pra caralho. A primeira vez que eles aparecem, o Batman e o Robin no carro, sem as máscaras, eles olham um pro outro com aquele sorrisão, assim. Lembra aquelas primeiras histórias. Muito sexy aquela olhada também. Muito, eu falei, nossa. muito. Olha, aquilo é estranho. Gente, é muito estranho. Né? Aquela cena bem do comecinho, quando tá lá o Batman com a mão no rosto na Batcaverna, assim, segurando o rosto bonitinho na mesa e tal, e o narrador falando, os morcegos passando, assim, né? E aí aparece o Robin do nada, sorridente também. Ele olha pra cara do Robin assim, vamos lá, amigo. Aí sai. Os dois correndo, assim. Caralho, meu, tá bom, começou desse jeito aí, tá. Por isso que o Werther enlouqueceu. Eu acho que o Werther assistiu esse negócio. Provável, viu? Não é possível. Ele assistiu isso porque agora que a gente falou, externou isso, é muito gay, cara. Até onde eu vi, tinha a relação do Batman e Robin. Porque o Robin é um cara muito esquisito. Ele é muito esquisito, você não entende muito bem se ele é uma criança ou ele é um adulto. Agora eu sei porquê, né? Mas eu não sabia assim, né? E eles se olham, eles têm uns olhares muito estranhos um com o outro. É uma cumplicidade suspeita, podemos dizer assim. É um casal mesmo. É um casal total, né? É um casal. Ele não tem aquele olhar com a Linda, cara. A esposa dele, a noiva dele, é muito estranho, né? Ele não tem aquele olhar com a Linda, sabe? E né? A questão da namorada, eu lembrei de outra coisa aqui. Na de 49, eu não sei se isso é verdade. Também pode ser lenda aí e tal. E também não pode não equiparar a questão de fato histórico também. Mas reza a lenda que na de 49, quem é o par romântico dele é a Vicky Vale. Né? Já muda e tal. E aí diz que eles convidaram a Marilyn Monroe pra fazer isso. Nossa. Pra ser a Vicky, e ela não quis, dizendo que o Batman era um personagem que não ia pra frente, que ela não curtia esses negócios. Tá certo a Marilyn Monroe. Né? Não sei se é verdade, né? Mas futucando as coisas assim, pode ser que nem o Photoshop aí do cara do Adam West. O pior é que agora eu achei um Funko desse Batman do Adam West com uniforme de teste. Um Funko, não o Pop Funko, aqueles outros que eles fazem que nem se fosse boneco retrô, sabe? Eu até mandei pra vocês, mas eu também não sei se é custom, que porra que é essa. Então, fica aí no ar, se algum ouvinte souber algo sobre esse uniforme do Adam West, que parece mais com o da série dos anos 40, por favor, nos dê uma luz. Mas então fica a pergunta pra vocês aí, qual uniforme vocês preferem, 43 ou 49? Nossa, boa pergunta. Eles são meio parecidos, né, cara? São. Tem uma escolha difícil, detalhe, viu? assim. Eu acho que eu prefiro o de 43, que ele tem as orelhas mais compridonas, mais tortas, sabe? A de 49 ele parece meio diabo, assim, né? Com as orelhas, assim, né, pros dois lados, assim. É isso mesmo. Pra mostrar que ele já era trevoso nessa época. A trevoso é o demônio já. Eu gosto muito de 43 também. Não, tipo assim, eu acho ele mais slim, assim, sei lá, meu. O ator que fez o uniforme então fez um bom trabalho, né? Na série de 43. Olha só. A gente tava tirando sarro dele aqui, mas, pô, o cara fez um bom trabalho. Exatamente. De 49 também a máscara eu acho que ficou meio estranha, cara. Tem hora que ele tá parecendo um cachorro. Estranho. A máscara assim, sabe? Ficou muito estranho visualmente, assim.
O de 43 saía do lugar, mas, tipo, você sabia que era um morcego aquilo ali, né? Tá, um morcego, tipo, com sarampo, mas é. Nossa, eu tô vendo aqui o cast de 49 e me chamou a atenção que tem um personagem que é o Professor Hamill, que é interpretado por William Fawcett. É o mesmo nome do dono da Fawcett Comics, lá do Capitão Marvel. Deve ver se é o mesmo cara, mas não é só um ator B que era famosinho na época, assim. Mas que doideira. A maioria desses caras aí era tudo cinema B, cara. Não teve ninguém assim, Pocadão das Trevas Master fazendo esse negócio. Tanto que o diretor de 43, ele só foi fazer cinema lá pros anos 60, 70. Cinema mesmo, assim, né? Não sendo pejorativo com esse tipo de cinema, mas um filme de cowboy, né? Que ele começou a dirigir esse tipo de filme que teve um orçamento maior e tal, mas ele só foi fazer grandes filmes e começar a ser notado tipo uns 20 anos depois disso aí, né? Entendi. Eu acho interessante também que as atuações dos dois atores, como vocês até destacaram aí, né? Por exemplo, o Batman de 43, o Bruce Wayne era muito sorridente e tudo mais. Já o de 49, eu só assisti um episódio também, né? Mas o de 49 eu vi, assim, que o cara, ele colocava a capa, tipo, descobria com a capa, né? Ele tentava ser, tipo, misterioso e tudo mais. Pelo menos quando ele tava conversando com o comissário Gordon, assim, né? Eu achei que o ator na série de 49, ele tentou encarnar um pouco mais um Batman, assim, mais sério, assim, mais misterioso. Porque o contexto já era outro, né? Então, ali seria interessante ele sim retratar o Batman dos quadrinhos. Entendeu? Que justamente para combater aquele inimigo silencioso, ele tinha que realmente partir das trevas. Né? Então, nesse momento, é interessante fazer isso. Agora, independente das atuações cagadas, tipo, dos dois atores, tanto do de 43 quanto do de 49, são 1000 vezes melhor do que o George Clooney, cara. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Pô, tô vendo aqui o John Duncan, que fez o Robin na de 49. Ele fez um monte de coisa muito trash, cara. Sabe aquele filme Plan 9 from Outer Space, que é considerado o pior filme da história? Ele participou desse filme, cara. Nossa! E ele, tipo, o que ele basicamente fez até o fim da vida, ele morreu em 2016 com 92 anos. Até o fim da vida ele ficou aparecendo em convenções como o Robin da série de 49. Aí. Bacana. Bom, ao menos foi isso, né? Ele aproveitou até o último momento, cara. Pô. É ele isso. Fazia o Robin mano. com 26 anos, gente. Tipo Malhação. Verdade. Que pega a pessoa adulta pra fazer, tipo, o segundo ano, né? O Alfred também na segunda série, ele tá um pouco mais sério, né? Em relação à primeira também, né? Eu senti assim. Ele tá um pouco mais. Ele tá fazendo realmente papel de mordomo. Né? Verdade. Na primeira ele queria ser um pouco mais detetive, né? Não lembro disso. Ele tinha um lance assim, porque ele participava também de algumas coisas com o Batman, né? O Batman falava, vem cá, você vai se disfarçar também, a gente vai tentar pegar os bandidos na primeira série, né? Ele ajudava, né, algumas coisas, tanto que era ele que dirigia o Batmóvel / carro do Bruce Wayne, né? Sim. E, tipo, tinha missão que ele tinha que dirigir, que senão não ia dar ruim. Quer dizer, ia dar ruim, né? E aí ele era realmente mais participativo, assim, né? Tinha ligações pra polícia que era ele que fazia e tal, né? Ele ajudava em algumas coisas de investigação, mas na G49 ele seguiu a linha de representação do que o Batman era feito naquele momento realmente, né? Principalmente nos quadrinhos. Então deu uma certa mudada, assim. Você pensa assim, cara, eu depois, assim, eu cheguei a uma conclusão, assim, isso é até anacronismo fazer, mas, por exemplo, na minha cabeça, a de 43, eu posso classificar como os filmes do Burton, sabe? E tal, aquela coisa assim, ou algumas coisas, ou até o contrário, eu posso relacionar com os filmes do Schumacher, que é mais sorridente, aquelas coisas todas, e a de 49 realmente é os filmes do Burton, uma coisa mais sombria, mais gótica e tal, né? Pode ser uma boa comparação. Mas na época, essa série de 49, ela chegou a fazer um certo sucesso ou não? Então, é a estimativa de público que esse tipo de mídia naquele momento
conseguia atrair, né? Porque é o seguinte, do mesmo jeito que o Capitão América ele teve que ser, entre aspas, aposentado depois que a guerra acabou, porque ele não tinha função mais, né? Então certas representações elas não iriam funcionar mais, né? Certos discursos não iriam funcionar mais. Então não teve exatamente o mesmo sucesso que a de 43 teve, pelo fato realmente dessas mudanças em si, né? Tanto que a diferença de tempo de uma produção da de 49 para a de 66 é muito maior do que 43 para 49, né? Então, sim, mais que o dobro. Né? Exatamente. Então eles tinham essa questão de agora não vai mais funcionar mais mesmo, então a gente vai parar de fazer, né? E aí, o que acontece? Começou a haver avanço na tecnologia do cinema e tal. Eles começaram a investir no Superman, porque aí conseguia fazer o Superman ter os poderes dele, conseguia fazer ele voar e tal, aquelas coisas todas. Olha, mais interessante do que ver o Batman caindo ali pelo prédio e caindo em pé depois. Ficando sem capa. O Superman ficava sem capa também quando tava voando? O Superman virava um desenho, né, no primeiro. Depois eles meio que conseguiram fazer do jeito deles lá, pendurando o cara e tal, e deixando ele deitado, e um ventilador na capa, e um fundo lá, né, tipo o Hitchcock, quando ele fazia os efeitos especiais dele com carro, essas coisas assim. Sim. Mas aí eles começaram a investir mais no Superman, né, porque já poderia realmente externar com as tecnologias, já que eles tinham alcançado, né, já não atraía mais o Batman subindo numa corda, subindo mesmo. Depois que eles tiveram a ideia, a gente pode fazer o prédio deitado. Olha só, a gente pode botar a câmera de um ângulo diferente e botar o prédio deitado. Que inteligente. Eu fico imaginando quando a primeira pessoa que fez isso, tipo, pensou nisso, né? O cara fala assim, ele deve ter achado, tipo, o cara mais inteligente do mundo nessa hora. Não é, cara. O que mais de relação que tem entre as duas séries que a gente pode abordar? Eu falei isso pro Carlos, não tem, assim, tanta coisa, assim, mais direta, né? Além do Batman e o Robin em si. Sim. Né? E tal, e Gotham e tudo mais, e todo aquele arquétipo e tal. E o formato, né? Essa segunda série, ela também sofreu com esse problema de dinheiro, assim, de pouco investimento? Sim, o orçamento foi mais ou menos na mesma faixa, assim, mas a gente tem que considerar que a inflação, né, deu uma melhorada nos Estados Unidos depois que eles venceram a guerra, né? Então, você vê que tem uma diferença, assim, na produção, um pouquinho mais de investimento, mas não chega a ser algo gritante, não. Você vê coisas assim no cenário, algumas coisas mais bem trabalhadinhas e tal, nos acessórios do Batman, mas não chega a ser algo extremamente notório, assim. Não é algo comparado àquela Batcaverna cheia de bugiganga do Adam West, né? Sim. Adam West teve um Batmóvel até, né? Um Batmóvel, um helicóptero, moto, todo, Megazord. Bate repelente de tubarão. Tem uma parada que eu tô lembrando aqui, a gente tava comentando lá no começo sobre como a primeira série, né, a de 43, ela serviu muito para reforçar uma campanha de ódio contra os japoneses, né? E a gente comentou também que na época, enquanto estava tendo o seriado de TV do Batman, o Superman dominava no rádio, né? Ele tinha uma série no rádio bem popular. E é engraçado pensar que tem uma história famosa do Superman contra a Ku Klux Klan. Não sei se vocês estão ligados nessa história. Nessa época teve, tipo, um dos roteiristas da série de rádio do Superman, ele tinha uma treta, tipo, ele odiava a Ku Klux Klan, né? Por motivos óbvios. E ele tinha informações, tipo, inside information, ou seja, ele sabia os rituais, ele sabia os cumprimentos secretos, sabia uma série de coisas, as senhas que eles usavam para se identificar. E aí ele fez uma história do Superman que ele enfrentava um clã da Cruz Flamejante, sabe? Tipo, eles não falavam que era Ku Klux Klan. E ele expôs informações reais da Ku Klux Klan naquilo e deu uma puta enfraquecida no grupo na época. Nossa, legal. É engraçado ver que, tipo, enquanto uma tava reforçando uma coisa de ódio, o outro tava lutando contra um grupo de ódio, né? Sei lá, acho que é um paralelo interessante se fazer. Sim, verdade. Esse programa de rádio do Superman, o Batman chegou a aparecer lá ou não? É uma coisa da minha cabeça. Não, né?
Não que eu saiba. nunca ouvi falar. Eu acho que teve um episódio que ele foi mencionado. Mencionado? Tá. Mas de participação direta eu não tenho essa informação. Tá. Porque eu tinha ouvido falar, mas acho que é coisa da minha cabeça mesmo. Eu acho que deve ter sido essa questão da citação, então houve uma citação e assim por diante. Em relação aos seriados ainda, dos anos 40, tem muitos sites que tem muita informação errada, cara. E, página do Instagram e tal. Semana passada mesmo, tem uma página do Batman que me segue e tal. Não sei quem é a pessoa, também não vou falar o nome, nem da página, nem da pessoa que eu também não conheço. Caverna do Morcego. Não. E aí, a página postou... A página começou a me seguir semana passada mesmo. E aí, a página postou, os Batmans do cinema, né, e tal. E aí botou o de 43 lá. E foi dando na legenda informações sobre as produções e tal. E aí ele me coloca que a de 43 foi um seriado pra televisão. Então... Tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Tem muita página, aquelas fatos curiosos nerds. É cheio dessas coisas assim que é tudo errado. Cara, mentira. Mas na verdade, a pessoa começou a teimar comigo. E não foi nem uma informação, eu odeio dar carteirada, assim, sabe? De alguma forma, realmente só quando a informação tá errada. Aí eu procuro orientar lá, faço um comentário. Mas se a criatura tá insistindo, aí eu dou carteirada, porque senão não cala a boca. E aí, tá certo. Né? E aí o que acontece? A pessoa tava insistindo demais, cara. Eu falei, meu irmão, não sou nem eu, cara. Porque, televisão em 1943 não existia, brother. Só isso. Já dá esse fatality logo de cara. Cara, é um fato histórico, cara. Entendeu? Não sou eu, né? E aí ele começou, a indagar um monte de coisa, não sei o que lá. Eu falei, cara, vou te mandar o PDF da minha monografia que foi escrita com esse negócio aqui. E que, não sei se você viu, a biografia do Bill, ela tá lá como uma das referências, cara. Aí, ele calou a boca, porque, né? Mas realmente, né? O próprio narrador não falava entre um episódio e outro que você tinha que ir no cinema assistir o próximo episódio? Exatamente, né? É aquela coisa do cara, ele se contentar com informações rasas, que não é o nosso caso aqui, né? Nenhum de nós. E coloca lá e reproduz, né, aquelas informações, mas tu quer teimar no erro. Isso aí é foda, cara. É foda. A galera quer insistir pra mostrar que tá certo e tá mais errado que tudo. Não, porra... E a priori eu nem falei nada em relação ao seriado em si, sabe? Eu falei, mano, só muda esse negócio aí do cinema aí, porque tá feio, né? Porque, né? E, o cara começou a questionar um monte de coisa sobre os meus conhecimentos em relação ao Batman em si, o personagem em si, aí eu tive que... Ele quis fazer um Batman's Planning? Isso. Ele fez isso, cara. Boa. Aí eu olho assim, por quê, meu Deus? Ó, pessoal, já que a gente tá aqui, então, tentando levantar informações aprofundadas, eu achei o vídeo do Adam West com uniforme de teste, cara. Realmente tinha uma cipinha. Então existiu mesmo. Muito doido esse uniforme, eu achei muito legal. Eu vou colocar o link no post pra todo mundo ver, mas muito louco. O Burt Ward novinho até fazendo teste de Robin. Vou postar pra vocês aqui também. Isso prova também que a Fox, ela entrou meio com uma parceria com a Columbia, então, né, pra pegar o uniforme, sei lá. Assim, não parece ser o mesmo, ele é mais parecido só. Até porque o Robin usa um uniforme quase igual ao que ele acaba usando na série. Acho que só o morcegão mesmo que eles usam mais parecido. Eu vou tentar achar o quadrinho depois pra também ilustrar. Eu acho que deve ser esse do quadrinho de 66, talvez seja mais parecido com esse do teste aí que eles fizeram. Mas eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem referência de 43 ali. Só por desencargo de consciência. Muito bom. Ah, e o programa de rádio do Superman teve sim um episódio com o Batman. Batman e Robin. Opa, olha aí, ó.
Será que esse não foi o primeiro encontro deles? Ou não? Primeiro encontro deles na vida? Sim, pelo que diz a descrição do vídeo no YouTube, sim. Agora, 10 de setembro de 45. Agora não sabemos, né? Agora tá certo, então. Se o YouTube falou, então é verdade. Pelo que diz aqui, é 10 de setembro de 45. Eu acho que nesse momento eles não tinham se encontrado no quadrinho. Tinham dividido capa só. Não, ele só dividiu capa no World's Finest, né? Sim. Então foi o primeiro Melhores do Mundo. Foi no rádio. Então tá aí. Então aí, duas curiosidades que não são diretamente relacionadas à série, mas são ao redor disso, né? Mas é coisa velha e é isso que vale. É isso aí. Dificilmente a gente vai fazer um podcast sobre a série do Superman, então tá aí. É muito difícil, né? Porque a gente é um podcast sobre Batman, né? Fazer um programa sobre aparições do Batman em séries de rádio dos anos 40. Eu só achei legal, assim, porque acho que no segundo episódio tem um momento onde o Batman tá interrogando um bandido que ele levou na Batcaverna até lá, né? E eu gostei até o momento que o Batman tá interrogando lá e falando, os morcegos, eles podem morder você, né? Daí ele fala, é só pedir que eles mordem você. E tem uma hora que o Batman pega o cara, assim, pra tirar a informação dele, assim. Achei meio parecido com um Batman violento, assim, que a gente conhece, assim. Mas foi uma coisa pouca, assim. Eu achei interessante que ele chama a caverna dos morcegos, né? A Bat's Cave. É verdade. E eles ficam, tipo, quando o cara chega, ele leva o cara na Batcaverna basicamente pra ele torturar com os morcegos ao redor. Exatamente. Então, Batman violento desde já, né? Muito louco. Tanto que ele chega e fala, né? Porque ela fala lá, tipo, não me deixa aqui sozinho, com uma puta cara de se cagando, né? Aí que ele fala esse negócio dos morcegos poderem morder ele. Muito bom, cara. Ele tortura o cara do lado de um arquivo, meu. Aqueles arquivos de biblioteca, aqui tá ali avulso. Sim. Aleatório ali, sabe? Nossa, e uma essa mesa. Batcaverna deve ser muito claustrofóbica, né, cara? Porque é uma salinha minúscula embaixo da terra. Sim, verdade. Com uma sala, uma cadeira e um arquivo. É tipo um despachante. E depois eu tenho que sair pelo aquele relógio lá, velho. Mas eu ia perguntar também pra vocês aí, qual Batman vocês preferem? A gente falou do uniforme, perguntei do uniforme, né? E o Batman que vocês mais gostaram, do 43 ou 49? Aí é difícil, eu vi pouco demais como pra aprofundar. Eu acho que o de 43 tem todo esse contexto de Segunda Guerra que deixa ele bem diferente, bem interessante, né? Uhum. Mas eu acho que a Luna vai poder falar melhor aí. Acho que é pergunta pra Luna aí. Eu acho eles muito parecidos, assim, sabe? Mas cada ator ele faz, claro que de uma forma bem diferente, assim, sabe? Mas eu gosto muito da atuação do Leslie Wilson, cara, que é de 43. Como eu falei, ele é 1000 vezes melhor que o George Clooney. Ele é um Batman muito mais expressivo, sabe? Mas ele poderia facilmente fazer o Batman de novo, tipo, 20 anos depois, sabe? E um Batman que se encaixaria no contexto de 20 anos depois daquilo. Então, eu gosto muito da atuação dele. E ele foi um cara que foi também menosprezado pelo cinema. Ele era um cara que fez filme B a carreira quase toda, filme de ação B, assim, sabe? Uhum. E, então, o primeiro Batman do cinema que foi menosprezado, né, no decorrer da sua carreira. Olha aí. Então tá aí. O de 43 eu também eu assisti um episódio só do 49, também eu não posso falar muita coisa, né? Mas eu gostei mais do de 43 do que eu vi assim também. Mas eles são parecidos mesmo. Pra mim o 43 ganha só pelos pulinhos do Robin. Aliás, o Robin de 49 era muito diferente? Ele parecia um pouco mais adulto. Não, mas era mais... justamente isso aí que o Fábio falou. Não tem tanta diferença, mas ele parece mais velho, né, do que o Robin de 43. E eles correm demais em relação a de 43 também. É muita cena eles correndo. E aquilo dá uma aflição, cara. Porque você hoje já tá tão acostumado com a imagem que o Batman tem hoje, você não imagina, tipo, o Batman do Christian Bale correndo daquele jeito, né? Você imagina o Batman do Ben Affleck correndo, né? Só o George Clooney correndo na frente do bate-sinal. Exatamente, né? Então, tipo, você fica assim, cara, o que tá acontecendo?
Eles correndo desse... E a maioria das fotos, dos frames, assim, da série de 49, são eles correndo. Então, Sim. sei lá, ficou meio estranha a dinâmica do negócio todo. Eu acho que isso atrapalhou também a atuação do cara, sei lá. Quando a gente vai chamando a galera pra participar do podcast, a gente sempre separa uma imagem lá no grupo secreto lá do Mansão Wayne. E aí eu coloquei bem uma imagem deles correndo, porque tá muito engraçada. Parece que eles estão brincando de pega-pega. Parece que ele tá quase pegando o Robin, assim, sabe? Tipo, é muito engraçado. Olha, isso deveria estar, né? Opa. Vamos encerrar então com os jabás? Vamos lá. Vamos lá, então eu vou primeiro agradecer a Laluna, que foi essencial para esse programa. Na verdade, foi a motivação desse programa, porque eu não manjo nada dessa série, acho que pouca gente entende profundamente dessa série, e ter uma pessoa estudiosa do assunto foi essencial para a gente fazer essa pauta. Então, obrigado, Laluna, e fica aí o espaço para você falar dos seus projetos, fazer seus jabás. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a Mansão Wayne, o convite e tudo mais participar. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, né? Vocês sabem da admiração que eu tenho pelo canal e os podcasts e os sites e tudo, né? O Carlos, o André, o Léo, faltou hoje, senti falta do Léo. Ele ia participar, mas acabou tendo um imprevisto. Então... E é isso, né? Aí, falando aí das coisas que eu faço na vida, tô lá no site Minas Nerds, né? Lá contexto falando sobre o Batman, né? Usando algumas bases teóricas como sociologia, filosofia, história, algumas coisas relacionadas a contexto, novidades e tal, né? Sou especialista em Batman do site. Esse ano mais focada com isso, ano que vem já tô com os planos para fazer outras coisas aí. E é isso, né? Siga lá no Instagram, Laluna G Machado, no Facebook tá laluna.machado, né? Qualquer coisa pode me achar na página também do grupo de estudos que eu sou coordenadora aqui em Santos, que é o grupo de pesquisa em histórias em quadrinhos, né, que é sediado pela Gibiteca aqui, que é o grupo de pesquisa Sônia Luite, pode me achar lá também. E é isso, né? Se a gente não se vê por aí, se vê em palestras, comunicações e eventos e tudo mais, e é nóis. Muito bom, muito obrigado. E você, Fábio da Luz, muito obrigado também por participar aqui, sempre trazendo curiosidades dos arquivos mais antigos da Era de Prata, da Era de Ouro. Opa. Valeu, fica aberto aqui o espaço para o jabá. Agradeço mais uma vez o convite, é sempre bacana estar conversando com vocês aí. Falei algumas coisinhas aí, mas na verdade eu tirei mais dúvidas com a Laluna aí, porque a Laluna mandou muito bem aí, né? Obrigado, cara. Você também é bem fera. Não, obrigado, agradeço. Mas, pessoal, então, além aí da Mansão Wayne, aí sempre trazendo bons podcasts dos textos da Laluna lá no Minas Nerds, tem também o canal do YouTube, o Caverna do Morcego, youtube.com/Caverna do Morcego, onde hoje eu tô fazendo todo dia vídeo lá, postando informações sobre coleções, sobre reviews de quadrinhos que saíram lá fora. De vez em quando faço umas lives e estou tentando fazer umas entrevistas, inclusive os participantes do podcast de hoje aí, mais pra frente serão convidados pra gente conversar umas entrevistas lá. Aí sim. Todo mundo aí tem que falar dos grandes colecionadores grandes colecionadores e estudiosos do Batman aí, do Brasil, né? Mas então fazer o convite pessoal, então dar uma acessada lá, ver mais coisas do Batman lá, né? E novamente agradeço a participação e sempre que tiver aí precisando, estou à disposição pra gente bater um papo sobre Batman. Valeu. Muito bom, muito obrigado. E André, quem quiser acompanhar mais do Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês acessam facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com muitos posts todos os dias sobre o Batman, seu universo, o universo DC e tudo que envolve. Tem também o nosso Twitter, que é o @Mansão_Wayne. Escreve lá pra gente, a gente tá sempre respondendo. E se você é um amante das fotinhos, das imagens bacanas, tem o nosso Instagram, que é o @mansãoN.com.br, que leva o nome do nosso site, né não, Carlos? É isso aí, mansãon.com.br é o site onde a gente coloca tudo. Agora a gente está chamando de portal, né? Porque me deram essa dica e falaram assim, não, peraí, seu site não é um site, é um portal. No mansãon.com.br você tem link para ouvir nosso podcast, tem links para você ver todos os vídeos que a gente faz, principalmente em parceria com o canal Hora Suave, do nosso amigo Roberto II. Tem notícias sobre o Homem-Morcego, tudo que vai saindo de notícia em parceria com o Fala Animal, do Leonardo Vicente. Então, tudo que você precisa sobre Batman, você vai encontrar lá no mansãon.com.br, além de acompanhar nosso trabalho, nossas colunas e nossos podcasts. Então,
acessa lá para ficar bem informado. E se você quer acompanhar o podcast sem perder nenhum, qualquer aplicativo de podcasts, Spotify, Podcast Republic, o iTunes, qualquer aplicativo, Google Podcasts, né, que é o que eu estou usando agora. Lá você procura Mansão N e vai aparecer. Inclusive, só procurando Mansão já aparece. Então tá facinho para você não perder nenhum programa. E tenho que falar também de um projeto que quem acompanha a gente nas redes sociais já está sabendo faz tempo, que é a publicação Os Cavaleiros das Trevas, que vai sair pela editora Script. Vai ser uma mega enciclopédia com todas as versões do Batman que já apareceram nos quadrinhos da DC Comics. Tá todo mundo lá, cara. Você sabe o que é Brainy Taylor? Não, então, se você pegar essa enciclopédia, você vai saber. Tem Terry McGinnis, tem Tim Drake quando foi Batman, Dick Grayson, Jim Paul Valley, Batman de Terras Paralelas, Batman de Túnel do Tempo, o Batman Vampiro, o Batman da Segunda Guerra, o Batman da Idade Média, da Távola Redonda, o Batman do Futuro, o Batman do Passado, todos os Batmans, o Batman Duplicata Robô, do Doutor Duplo X, o Batman Mutante Nazista, qualquer porra que você imaginar vai ter lá, porque tem muito Batman. Já são mais de 250 artigos, mais de 300 Batmans. Então entra lá no Catarse e apoia esse projeto que vai sair. Então o Catarse está servindo como uma pré-venda e vai ser uma forma de você garantir que seu nome vai estar escrito dentro dessa publicação que vai ter que estar na coleção de qualquer Batmanico, beleza? Então entra lá no catarse.me/ctrevas e apoia o projeto. Então é isso, queremos saber aí nos comentários se você já conhecia essa série, o que você achava dela e qual versão você prefere, a de 43 ou a de 49? Diz aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado e até o próximo podcast Mansão N. Valeu! Falou! Valeu!